Argumento, estrutura argumentativa, linguagem persuasiva. Sim, argumentar. A argumentação é uma ferramenta importantíssima para que você consiga convencer o seu lead a se tornar um aluno em sua instituição de ensino. Sem as técnicas corretas de argumentação, você seguirá provavelmente duas narrativas. A primeira é aquela velha história de que não dá para viver de matrícula, que isso não é para mim, e começa a reclamar. E a segunda é que o problema está fora. Ah, o problema é do governo, o problema é do meu gestor, o problema é da vida, o problema é da minha cidade. E eu aqui na posição de treinador, de mentor, sendo seu guia nesse processo para que você possa viver de matrículas, eu não quero que você se transforme em um reclamão, e sim um matriculador profissional que vive de matrícula e sabe exatamente o que quer e o que faz. E o argumento, a argumentação é a base disso. Então, se é a sua primeira vez aqui, prazer, meu nome é Igor Fabiano, o matriculador, autor do livro Método Matrícula, que é o nosso material didático, só os nossos alunos têm acesso. Mas aqui no YouTube, toda semana eu trago conteúdo específico para você que é gestor educacional e matriculador profissional. E a primeira coisa que eu quero esclarecer aqui, que para você que está me ouvindo, é o seguinte: convencer não é manipular. Quando o matriculador manipula o cliente, esse matriculador está pensando em benefício próprio. Ele não se importa com as dores e os desejos do cliente. Ele está agindo mais como um vendedor de produto ou um vendedor de curso do que um matriculador de fato. A única coisa que importa para esse matriculador, esse falso profissional, é o dinheiro no bolso. A gente sabe que o dinheiro é importante, mas aqui na escola de matrículas nós colocamos o dinheiro em outro plano, porque em primeiro lugar está a educação. E nós temos uma frase que é: na educação não se vende, se faz matrícula. Dentro desse processo de convencimento, nós trazemos essas estruturas para o nosso atendimento, argumentos lógicos e benefícios que são bons ali, tanto para a instituição de ensino quanto para o cliente. É uma relação ganha-ganha. Na manipulação é uma relação ganha-perde, apenas um lado é beneficiado. Ou seja, você está mais focado no dinheiro do que em resolver o problema do seu cliente. Essa é a base do processo de argumentação. Eu vou trazer mais vídeos para vocês no que diz respeito a argumento, mas ainda não acabou não, tá? Então imagina o seguinte: quando a gente fala de estrutura, você tem que imaginar um grande quadrado. Nesse quadrado você vai olhar o quê? O que a minha instituição ensina? Ah, bons professores, estrutura, um bom método, tudo que tem de mais valioso você está colocando nesse quadrado. E você acredita que isso é o suficiente para tomada de decisão. Mas você tem que imaginar um quadrado dentro desse quadrado, porque esse quadrado dentro desse quadrado é a solução que você oferece, ou seja, é a forma que você empacota isso para entregar para o seu cliente. Aí você vai pensar assim: ô Igor, não estou entendendo. Poxa, eu investi tanto dinheiro aqui na minha instituição de ensino, eu coloco ali características, bons professores, uma estrutura da hora, e está me dizendo que isso não é importante? É importante, mas a forma que você empacota essas características que fazem a diferença. Quando o seu cliente vai comprar de você, ou seja, quando ele vai se matricular, ele não está comprando o seu curso, ele não está comprando o seu método, ele está comprando o que você fala do seu método. E essa é a reflexão desse vídeo. Como você tem se comunicado com o seu cliente? Como você tem demonstrado que a sua instituição de ensino ela tem uma solução única ou a melhor solução para ele dentro do mercado competitivo que nós temos? Quais habilidades da sua comunicação você está potencializando para conseguir mostrar para o seu cliente e convencer que estudar com você é a melhor decisão? Eu vou trazer um exemplo análogo, tá? Em uma outra área pra você ver. Imagina que você saiu de casa com um único objetivo, que é: preciso comprar um carro mais espaçoso, porque eu tenho 2 filhos, e preciso colocar a cadeirinha no banco de trás. Legal. Aí você foi numa agência de carro bacana, numa concessionária, você viu um determinado carro, sem fazer propagandas aqui, e você fala pro vendedor: vendedor, eu quero um carro pro meu filho e tal, papai. E você traz todas as características. Eu quero pôr cadeirinha no banco de trás, eu tive gêmeos, e etc. Aí o vendedor empolgado, seguindo ali o script à risca, ele vendo as cifras, né? Ele não se preocupa, ele não escuta o cliente, ele só ouve. Aí ele vai lá, mostra a loja toda, oferece um cafezinho e fala dos outros carros e fala da história da loja, que nós somos a maior, temos mais tempo na cidade, e por aí vai. Aí você pergunta: poxa, mas você não vai me mostrar o carro, não vai resolver o meu problema? Precisa de toda
toda essa introdução, não é que não precisa. A grande questão é que esse vendedor está seguindo um script, ele está seguindo um passo a passo que não necessariamente cria uma conexão direta com o cliente. Então a grande questão não é o que você entrega, é como você empacota isso para entregar. Entende? Então o problema não é o script, por exemplo. O script ele é importante, ele pode ser extremamente persuasivo, mas o feeling do atendimento ele é muito importante. Seguir script igual um robozinho nem sempre é a melhor solução. Então cuidado para você não engessar. Quando a gente fala de argumentação e argumentos, é importante sim você ter ali um passo a passo. Mas você, matriculador, você está se prendendo ou você está se conectando? Por isso que nós ensinamos exatamente o que precisa ser feito em cada passo do atendimento dentro do nosso programa de formação profissional, Matrícula Implacável. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui na descrição, que aí você pode conversar com nossos especialistas. Mas voltando aqui ao exemplo anterior, se você perceber, ele te mostrou com mais clareza o porquê falar apenas da estrutura não é tão importante aí nesse início. A forma que você empacota essa mensagem que vai fazer a diferença. Se você já identificou um erro no seu processo, principalmente no tour, que as instituições de ensino elas têm por característica colocar esse tour no início, o cliente chega na instituição ou começa o atendimento por videoconferência, etc. Ele já quer falar da escola, quer falar da história, quer falar que está há mais de 60 anos no mercado, quer falar que é o melhor método, quer falar que é pioneira. Não necessariamente colocar essa história, esse storytelling, essa narrativa, ou colocar toda esse empacotamento de que você é o melhor no início faz sentido. Então presta atenção no seguinte pra gente fechar o vídeo. Você tem como você empacota a mensagem e você tem a estrutura desse script. O alinhamento desses dois, no primeiro momento, que vai fazer com que você tenha um script mais persuasivo e você consiga argumentar melhor com o seu cliente. Argumento e contra-argumento não é uma pergunta do tá caro comparado a quê? Existe ali uma estrutura muito mais complexa que nós vamos trazer aqui pra você. Então faz o seguinte, se você já gostou desse vídeo e gostou dessa série que nós vamos iniciar sobre argumentos, eu vou pedir pra você deixar aqui no comentário a palavra argumento, que aí se a gente conseguir bater pelo menos ali 50 comentários, eu continuo a série. Então compartilhe esse vídeo com o seu time, compartilhe esse vídeo com a sua rede, compartilhe esse vídeo com o seu gestor, com o seu matriculador. E ó, o laranjinha é um material didático de quem é aluno do método Matrícula Implacável. Então faz o seguinte, aperta o link aqui embaixo que você pode ter acesso a este exclusivo material com modelo de script, estrutura e muito mais. Tamo junto, te vejo do lado de cá. Igor nos ensina a abrir nossa mente e mostra pra geral uma visão diferente. 8 da manhã, pode esperar, com o café da Karen nossa aula vai bombar.